Você não é bem-vindo nesta Páscoa, Dona Lúcia sussurrou. Tudo bem, mas não espere meus 1.200, eu disse enquanto cancelava a luz, a água e a internet na casa deles. Não entre. Essas foram as primeiras palavras que Dona Lúcia disse quando abriu a porta. Nenhum abraço, nenhum sorriso, nenhum Feliz Páscoa, querido. Apenas 3 palavras calmas e monótonas que tiraram o ar dos meus pulmões. Eu fiquei lá, na varanda, com uma garrafa de vinho em uma mão e uma cesta de ovos de chocolate artesanais na outra. Eu até usei a camisa azul clara que ela gostava, aquela que ela dizia que realçava meus olhos. Ela costumava dizer isso com orgulho. Mas não, ela nem olhou para mim. O quê? Pisquei. Você está brincando, certo? Dona Lúcia olhou para trás dela, então saiu e fechou a porta quase completamente, deixando apenas uma fresta aberta, como se eu fosse algum tipo de ameaça. Seria melhor se você não viesse hoje, ela sussurrou. O ar ao meu redor congelou. Eu dirigi 3 horas para estar aqui. Eu sei, ela disse, a voz ainda baixa. Mas as coisas estão tensas, e Camila disse que não viria se você estivesse aqui. É claro, Camila. Eu deveria saber que ela estava por trás disso. Ela sempre estava, ouvi. Risadas de dentro. O tilintar de taças de vinho. Alguém, provavelmente tio Roberto, riu e disse, saúde. A família de verdade reunida. Então ouvi a voz de Camila, alta e açucarada. Honestamente, este ano parece tão pacífico. Sem negatividade, sem drama. Eu queria gritar, mas não gritei. Apenas sorri calmamente. Aquele tipo de sorriso que diz: vocês não têm ideia do que está por vir. Você sabe o quê? Eu disse pegando meu telefone. Tudo bem, aproveite sua Páscoa pacífica, mas não esperem mais meus 1.200. O rosto de Dona Lúcia mudou. Ela piscou, confusa. Mas por quê? Perguntou lentamente. Olhei, bem nos olhos dela. A eletricidade, a água, a internet. As contas que tenho pago todo mês por esta casa. Os serviços que você disse que precisava só até o papai se recuperar. Ela me encarou, sem reação. Adivinha só? Estão no meu nome. E eu simplesmente os desliguei. A boca dela abriu e fechou. Ela empalideceu. Inclinei meu telefone na direção dela. Veja este aplicativo. Um toque. Pressionei meu polegar contra a tela. Luzes apagadas. De dentro, ouvi Camila gritar. O Wi-Fi acabou de cair. O que foi isso? Dona Lúcia correu para pegar o telefone. Mas eu dei um passo para trás. Feliz Páscoa, eu disse. Virei-me e voltei para o meu carro. Ninguém me seguiu. Ninguém se desculpou. Quando já estava atrás do volante, vi Camila aparecer, na porta atrás de Dona Lúcia, o rosto vermelho, segurando o telefone no alto. Já fiquei sabendo de tudo. Você ficou louco. Abaixei a janela e respondi. Ligue para sua família de verdade. Talvez eles paguem as contas no mês que vem. Então fui embora. Sem culpa. Sem pensar 2 vezes. Aquele foi o momento em que parei de ser a empresa de serviços públicos deles e me tornei o fantasma que não podiam mais explorar. Eu costumava dizer a mim mesmo que estava ajudando, que eu era o responsável. Eu me dizia muitas coisas. Eu disse a mim mesmo um monte de coisas, como a vez que meu pai me ligou no meio de uma reunião. A energia está sendo desligada, ele disse sem rodeios. O quê? De novo. Eu sussurrei saindo, para o corredor. Apenas por alguns dias, ele disse. Se você puder cobrir, eu devolverei até sexta. Ele nunca devolveu. E eu paguei de qualquer maneira. Como sempre, minha família tem um longo histórico de pegar sem pedir. E eu tenho um longo histórico de deixá-los. Quando papai perdeu o emprego há 3 anos, eu intervim para ajudar com os serviços públicos. Quando mamãe precisava de um procedimento odontológico que não era urgente, mas a deixou insegura, eu cobri.
Quando Camila não tinha dinheiro para renovar o aluguel do carro, eu coassinei o novo e paguei os primeiros 6 meses. No começo, foi bom. Eu era o confiável, o que estava tudo bem. Mas lentamente, essa admiração se transformou em expectativa. Depois, em direito. Depois, em desdém. Você tem muita sorte de não ter filhos, Camila dizia no jantar. Todo o seu dinheiro é só seu. Isso deve ser bom. Você quer dizer o dinheiro que eu usava para pagar suas contas? Eu respondi uma vez. Ah, por favor. Ela zombou. Não haja como se fosse caridade. Você gosta de se sentir importante, superior. Mamãe. Entrou na conversa. Ela não quis dizer isso assim. Não, eu quis dizer exatamente isso, Camila disse, sorrindo. Você acha que deveríamos nos curvar só porque você paga algumas contas? Algumas contas? Vamos falar sobre algumas contas. Água, 150 por mês. Eletricidade, 220 por mês. Internet, 100 por mês. Streaming, golpes, planos de celular, pedidos aleatórios da Amazon, parei de contar. Verifiquei meu aplicativo do banco no mês passado e percebi que enviei 14.400 apenas nos últimos 12 meses e, ainda assim para eles, eu era o amargo. O irmão egoísta que nunca sorria nas fotos de família. A pior parte é que eu nem fiquei mais surpreso. Algumas semanas atrás, ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Fui até a casa sem avisar para deixar algumas compras e escutei risadas vindas da cozinha. Ele é tão tenso, Camila disse. Você acha que pagar algumas contas o tornou o rei do mundo? Mamãe acrescentou. Provavelmente só está solitário. Seu Antônio entrou na conversa. Ele trabalha muito, disse ele. Todo esse dinheiro e ninguém para gastar? Pelo menos, é bom para alguma coisa. Camila riu. Eu choraria se tivesse que pagar minha própria internet. Todos estavam rindo. Eu fiquei congelado no terraço, sacolas de compras na mão. Ninguém me viu. Eu me virei e fui embora sem dizer uma palavra. Mais tarde, naquela noite, cancelei o pagamento automático do Netflix e do Disney Plus deles. Camila mandou mensagem no dia seguinte. O Wi-Fi falhou? Ou você esqueceu de pagar de novo? Eu não respondi, mas o verdadeiro ponto de ruptura veio há 2 meses. Entrei na minha conta bancária para transferir dinheiro e notei algo estranho. Várias compras no Apple Pay que eu não reconheci. Um novo notebook, uma assinatura de um retiro, de bem-estar. Roupas de marca. Tudo cobrado no cartão que uma vez eu dei para a Dona Lúcia, só para emergências. Liguei para ela imediatamente. Você comprou um notebook? Ah, isso era para Camila. Ela precisava de um para o trabalho e para o retiro. Ela estava passando por um momento difícil, honestamente. Ela chorava todas as noites. Com meu dinheiro, ela ficou quieta. Você ganha mais do que todos nós juntos, disse suavemente. Não é como se você não pudesse pagar. Desliguei sem dizer uma palavra. Por dias, debati se deveria confrontá-los. Mas então me lembrei de algo que Camila disse durante o último dia de ação de graças. Todos nós desempenhamos nossos papéis. O meu é ser fabulosa. O seu é pagar, pelo Peru. Ela riu. Todo mundo riu. Eu forcei um sorriso e engoli meu orgulho. Mas agora, eu não conseguia nem olhar para um peru sem querer gritar. A Páscoa deveria ser a única época do ano em que todos nós fingíamos nos importar uns com os outros. Eu comprei presentes para as crianças, reservei uma folga do trabalho, até fiz reservas para o brunch de domingo. Uma semana antes, recebi uma mensagem de Dona Lúcia. Ei, querido, você pode se certificar de que os pagamentos estão em dia antes do fim de semana? A Camila está organizando uma caça aos ovos aqui em casa. Eu não respondi, mas paguei pelo conforto deles e recebi 0 em gratidão. E então chegou a Páscoa. Eu apareci com vinho e chocolate, e eles fecharam a porta na minha cara. Você não é bem-vindo nesta Páscoa, Dona Lúcia disse. Camila fez questão de que eu ouvisse. Honestamente, é só que parece melhor sem o mau humor dele. Ela chamou de dentro.
Deixe manter a luz este ano. Eles queriam luz. Eu dei a eles escuridão, sem eletricidade, sem água, sem internet. Sentei no meu carro e observei a casa escurecer lentamente. A luz da varanda piscou. Os irrigadores do gramado pararam. Camila saiu pela porta da frente 5 minutos. Depois, balançando o telefone como uma espada. "O que você fez?" Ela gritou. Eu abaixei a janela. "Aproveite a Páscoa", eu disse. "Do jeito que você queria, sem mim." E fui embora. Finalmente entendendo que às vezes a única maneira de curar é cortar o cordão umbilical. Eu nem cheguei em casa antes das ligações começarem. Primeiro mamãe, depois papai, depois Camila, de novo e de novo. Meu telefone vibrou tão forte que quase escorregou do assento. Eu ignorei todos, até que uma mensagem de papa me fez rir alto. "Você está sendo dramático. Volte e conserte isso." Consertar. Isso. Você quer dizer sua água? Sua internet? Sua ideia de uma família funcional? Não. Obrigado. Eles apareceram na minha casa 2 horas depois. Eu ouvi a batida, mas não me mexi. Deixei eles cozinhar. Deixei sentir algo pela primeira vez. Então, ouvi os gritos. "Até quando vai ignorar sua própria mãe na Páscoa?" "Abra a porta agora ou vamos chamar a polícia!" Camila gritou. "Isso é abuso!" Ela gritou ainda mais alto. Eu abri a porta assim que Camila levantou a mão para bater novamente. Ela tropeçou. Para frente, quase caindo para dentro. "Entre", eu disse categoricamente. "Mas se algum de vocês levantar a voz, eu mesmo chamo a polícia." Eles entraram como uma tempestade. Dona Lúcia chorando. Seu Antônio andando de um lado para o outro. Camila, gritando. "Você acha isso engraçado? Nós tínhamos convidados, crianças. Você sabe como é explicar para uma criança de 5 anos por que o banheiro não dá descarga?" "Sim", eu disse, sentando. "Você explicou a eles que a tia deles esperam que eu cubra tudo?" Bum. Silêncio. Dona Lúcia engasgou. Os olhos de Camila se arregalaram. Seu Antônio cerrou os punhos. "Como você ousa falar com sua família desse jeito?" Dona Lúcia estalou. "Família?" Eu levantei uma sobrancelha. "A mesma família que me disse para não vir porque eu estraguei a vibe? A mesma que riu pelas minhas costas sobre o quão útil eu sou? A mesma que usou meu dinheiro como uma torneira recarregável?" Seu Antônio deu um passo à frente. "Você está exagerando." "Não", eu disse. "Cansei de fingir. Agora estou agindo." Finalmente, Camila cruzou os braços. "Você acha que isso te torna poderoso? Cortando as contas de casa só para provar um ponto?" "Não", eu respondi. "Isso me liberta." Ela bufou. "Você está sendo ridículo, honestamente. Você sempre teve esse complexo de mártir. Você quer aplausos por pagar algumas contas? Você quer dizer os 14.400 que gastei no ano passado? Eu explodi. O dinheiro que pagou pelo seu aquecimento, sua terapia via Zoom, seu novo iPhone, sua falsa viagem de negócios, que na verdade foi uma semana de spa. O rosto dela ficou branco. Você mexeu nas minhas coisas. Você usou meu cartão de crédito para a passagem de avião." Eu entendi as declarações, gênio. Seu Antônio tentou mudar de assunto. "Ok, olha, nós claramente cometemos alguns erros." "Alguns?" Eu o interrompi. "Pai, você me disse na minha cara que eu não tinha lugar na mesa, que a Camila merecia mais ajuda porque ela tem um futuro. Você me olhou nos olhos e disse que eu estava com raiva." Ele disse baixinho. "Não. Eu disse que você foi honesto." Pela primeira vez, Dona Lúcia estendeu a mão. "Querido, por favor, somos uma família. Podemos apenas esquecer tudo e desfazer o que você fez?" "Não", eu disse friamente. "Porque você não me excluiu nesta Páscoa. Você me excluiu anos atrás. Você estava bem pegando o que precisava. Mas no segundo em que eu disse não, eu sou o vilão." Camila estava tremendo. Agora, ela passou de fúria com o rosto vermelho, para a raiva silenciosa. Ela disse entre dentes:
Você acha que nos cortar fará você se sentir melhor? Você está sozinho. Bom, eu disse. Sozinho é melhor do que ficar seco de sangue por pessoas que sorriem quando eu entro e cuspem no meu nome quando eu saio. Silêncio. Um silêncio elétrico pesado que envolveu a sala inteira em estática. Então eu me levantei. Aqui está o que vai acontecer, eu disse calmamente. Você encontrará outra maneira de pagar as contas. Você transferirá o aluguel do carro do meu nome em 30 dias. Você vai parar de usar meu Netflix, meu Spotify e meu Amazon Prime. Se você não fizer isso, eu vou bloquear tudo permanentemente. Você não faria. Papai começou a me tentar. Eu disse, e mãe, se você tentar me culpar novamente, eu bloqueio tudo agora mesmo. Dona Lúcia começou a chorar. Seu Antônio olhou para baixo. Camila saiu furiosa pela porta, batendo-a com tanta força que uma moldura de foto tombou para o lado. E eu não me importei. Eu não segui. Não expliquei. Não consertei nada. Pela primeira vez na minha vida, eu não tentei melhorar. Fechei a porta, tranquei-a atrás deles e exalei. A guerra tinha acabado. E eu finalmente venci. O silêncio depois foi irreal. Sem ligações, sem mensagens, sem batidas repentinas na porta. Era como se eles tivessem decidido coletivamente que eu não existia. E sabe o que foi incrível? Pela primeira vez em anos, eu acordei sem aquela pressão no peito, aquela que sussurra: o que eles vão precisar de você hoje? Chega de escanear meu aplicativo do banco para verificar se eu tinha o suficiente para cobrir a última emergência. Chega de chats em grupo falsos, onde eles mandavam memes uns para os outros e deixavam minhas mensagens de lado. Chega de feriados, cheios de culpa, onde eu comprava presentes para todos e ganhava meias em troca. Eu estava livre. E o silêncio era lindo. Comecei a dormir melhor, comer melhor, viver melhor. Comprei um violão barato de segunda mão e comecei a aprender sozinho. Me reconectei com amigos da faculdade que não via há anos. Me inscrevi para uma aula de fotografia só porque eu sempre quis, mas nunca tive tempo, energia ou espaço para resistir. Por uma vez, cada pecado que eu cometi foi para mim. Meu aluguel, minhas compras, meu futuro. Parecia egoísta. Então parecia justo. Então parecia certo. Cerca de uma semana depois, Camila postou um longo discurso no Instagram. Fundo preto. Texto branco. Drama clássico, passivo-agressivo. Despejo. Algumas pessoas vão te deixar quando você mais precisa. Mas Deus vê tudo, e o karma é real. Eu não respondi, mas tirei uma captura de tela para rir. Alguns dias depois, seu Antônio ligou. Fiquei olhando para a tela, tocando 5 vezes. Depois para o correio de voz. Ei, sua mãe está chateada. Camila está falando sobre vender o carro dela. Não sei por que você está fazendo isso, mas já foi longe demais. Somos uma família, ligue para nós. Não liguei. Em vez disso, enviei um e-mail para Camila. O prazo de entrega dos formulários de transferência de Jimmy é de 14 dias. Assunto: de nada. Então veio a verdadeira surpresa. Mariana, a esposa do meu primo, entrou em contato do nada. Ela estava na reunião de Páscoa, quando tudo explodiu. Parada em silêncio no fundo, enquanto Camila xingava e Dona Lúcia a agarrava. Suas pérolas como se eu tivesse assassinado alguém. Ela me mandou uma mensagem tarde da noite. Eu sei que isso pode ser estranho, mas eu só queria dizer obrigado. Eu nunca vi ninguém nesta família se defender assim. Honestamente, isso me fez perceber muito sobre como eles tratam as pessoas. Você não merecia isso. Espero que você esteja bem. Eu apenas olhei para a mensagem por um tempo. Alguém viu. Alguém finalmente me viu. Eu escrevi de volta. Estou melhor do que bem. Pela primeira vez em muito tempo. Mas é claro, a paz nunca dura para sempre na minha família. 2 semanas depois, cheguei em casa e encontrei uma fita adesiva na porta do meu apartamento, sem endereço de retorno. Dentro, havia um bilhete escrito à mão pela Dona Lúcia. A primeira linha: nós te criamos melhor do que isso. A última:
Você sempre será nosso, filho, mesmo que tenha esquecido o que isso significa. Dobrei ao meio, joguei no lixo e saí para comer tacos. Porque aqui está a coisa. Eles nunca entenderão. Eu não esqueci o que significa família. Eles que nunca souberam. Eles achavam que amor era controle. Que dinheiro era igual à obediência. Que silêncio é acordo. Que sacrificar-se era prova de lealdade. Mas eu finalmente sabia melhor. Agora, eu entro no meu próprio apartamento e está quieto. Não porque eu não seja desejado, mas porque eu quero o silêncio. Eu acendo uma vela, coloco uma música, sento perto da janela e respiro. Ninguém está esperando eu falhar. Ninguém está pedindo uma transferência bancária, e pela primeira vez, eu não me sinto como um plano B na vida de outra pessoa. Eu me sinto como o personagem principal na minha. Você sabe o que é selvagem? O mundo não acabou no dia em que eu disse à minha família que estava acabado. O céu não se abriu, nenhum trovão, nem relâmpago ousado de arrependimento. Apenas silêncio e liberdade. E para alguém como eu, alguém que viveu a vida inteira desempenhando o papel de bom filho, esse silêncio era tudo. Não era vazio. Era pacífico. Não era solitário. Era quieto. O tipo de silêncio que abre espaço para sua própria voz voltar. Porque por anos eu não conseguia nem ouvir a minha. Mas eu acordava e imediatamente começava a calcular quem eu precisava salvar naquele dia. Dona Lúcia precisava de 300 para um pagamento atrasado de cartão. A conta de Camila foi congelada e ela tinha um show que ela não podia perder. O material de construção de casa de papai que ele precisava para terminar o serviço. Toda vez que eu dissesse sim, eu encolhia um pouco. Eles não perguntavam. Eles esperavam. Eles não achavam. Eles estavam brincando. Eles não me viram. Eles me usaram e eu os deixei, porque eu pensei que era assim que o amor deveria ser. Sufocante. Eu pensei que ser necessário era o mesmo que ser desejado. Mas não ser usado não é a mesma coisa que ser amado. Foi preciso uma porta batendo e uma linha de energia desconectada para finalmente entender que, depois da Páscoa, as mensagens pararam. Não mais ameaças. Chega de por favor. Chega de bombas de culpa com laços no topo. É como se eu tivesse morrido e eles fossem educados demais para dizer isso. Mas aquela fase fantasma me deu a visão mais clara da minha própria vida que já tive. Comecei a me fazer perguntas que ninguém nunca me deixou fazer antes. O que eu quero? Quem sou eu fora deles? O que acontece se eu parar de ser a tábua de salvação deles? E você sabe o que eu encontrei? Espaço para respirar. Alegria. Aprendi a cozinhar para mim refeições de verdade, não apenas cereais e vergonha. Entrei para uma turma local aos sábados. Comecei a escrever contos, poesia. Caramba, até isso acontece. Há uma pessoa inteira sob a culpa. Então, uma noite, algumas semanas após a libertação total, encontrei alguém em uma livraria. Uma garota que eu conhecia na faculdade, Isabela. Ela parecia diferente, mais feliz, mais leve. Tomamos café, começamos a conversar e em algum momento ela perguntou: "Você ainda é próxima da sua família?" Eu parei. Então eu disse, realmente disse pela primeira vez, sem vacilar: "Não." Eu a interrompi. Ela piscou e então sorriu. Bom, eu ri. Eu não esperava que a maioria das pessoas apenas olhasse para mim como se eu confessasse para assassinar alguém. Ela encolheu os ombros. A maioria das pessoas não sabe como é ser o dormitório da família. Conversamos por horas sobre limites, sobre cura, sobre finalmente escolher a si mesmo sem se desculpar por isso. Naquela noite, caminhando para casa, percebi que não estava mais em pedaços. Eu estava reconstruindo do zero, sem eles. E estava tudo bem. Semanas se transformaram em meses. Comecei a perceber pequenas coisas que significavam tudo. Eu não pulava mais quando meu telefone tocava. Eu não olhava mais para minha conta bancária com medo. Eu não verificava mais as redes sociais de Camila, esperando para a próxima injeção. E um dia,
Eu me peguei rindo, na verdade, rindo de um meme que alguém me enviou. Me atingiu como uma onda. Nossa, estou feliz. Não porque algo incrível aconteceu, mas porque nada mais estava me drenando. Porque pela primeira vez na eternidade, eu não era a virilha de outra pessoa. Eu era apenas eu. Vivo, acordado, desembaraçado. Então, reviravolta final. Recebi uma mensagem de voz de mamãe. A voz dela estava trêmula, suave, quase frágil. Oi, querido. Eu só espero que você esteja bem. Camila está passando por um momento difícil. A casa tem sido diferente sem você. Eu sei que você está bravo. Eu sei que nós erramos, mas você ainda é nosso filho. Nós te amamos. Eu sinto sua falta. Eu escutei a mensagem 2 vezes e pela primeira vez eu não chorei. Eu não me senti puxado de volta. Eu não senti culpa ou raiva. Eu apenas me senti acabado. E esse sentimento não era frio. Era quente. Quente como estar no sol depois de anos na sombra. Então, aqui está o que eu sei agora. Dizer não não faz de você cruel. Estabelecer limites não faz de você duro, sem coração. E se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que sejam seu sangue, não é traição, é sobrevivência. E sim, talvez meu nome agora seja um palavrão na mesa de jantar. Talvez eles distorçam a história, me façam o vilão, o ingrato, o de coração, frio. Bom, deixe-os. Eles não estão mais na minha vida, e minha vida é finalmente minha. Então, se você está ouvindo isso e está cansado de ser aquele que sempre dá, sempre perdoa, sempre se sacrifica, enquanto eles riem pelas suas costas, deixe-me ser a prova. Você tem permissão para parar. Você tem permissão para ir embora. Você tem permissão para escolher você. E se eles disserem que você não é bem-vindo, você diz: bem, eu não vim aqui para ser bem-vindo. Eu vim para parar de sangrar. Então você se levanta, sai pela porta e nunca olha para trás, porque a paz não é um lugar que eles te dão. A paz é o lugar que você recupera quando finalmente diz: chega. Agora me diz, você já sentiu que sua família apenas te procurava quando precisava de algo? O que você fez sobre isso? Até que ponto vale a pena se sacrificar pela família? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.